Você já parou pra pensar que provavelmente a gente vai morrer sem saber quase nada a respeito do mundo? Digo assim, é óbvio que a gente vai saber bastante coisa, que o que a gente estuda, a gente vivencia. Mas tem tanta gente no mundo, tanta gente mesmo, criando coisas tão diversas, tão distintas, que a gente nem faz ideia que existe. E eu não tô nem falando de algo assim, por exemplo, cite todas as espécies de besouro que existem no mundo. Os besouros, se eu não me engano, são uma das espécies do mundo biológico que tem maior diversidade genética. Mas não é nem essa a questão. Vamos falar, por exemplo, algo simples como gastronomia. Você gosta de gastronomia, você quer estudar gastronomia culinária e desenvolver pratos. Obviamente você consegue estudar a sua cultura local, outras culturas, mas tem tantos lugares no mundo criando coisas diferentes que mesmo que você seja uma pessoa que goste muito de gastronomia e estude muito a respeito do assunto, muito provavelmente você não vai conseguir estudar tudo que existe sobre isso. Agora isso eu estou nichando uma coisa específica, como comida. Agora imagina que isso se aplica a todas as áreas do mundo. Copos, como tomar água, como tomar banho, produtos de higiene, produtos de limpeza, produtos de tecnologia. Vou dar aqui um exemplo bem básico também. Se você conhece torrent, sabe o que é um torrent? Se você já não sabe o que é um torrent, você já está fora de um grupo de pessoas que conhece um determinado tipo de tecnologia que usa. Agora, vamos supor que você conheça a torrent, você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que são os trackers, os públicos, trackers públicos, né? Seriam, em português, não sei como que a galera chama isso. Mas basicamente pesquisadores de torrents. Se você não sabe nem o que é isso, não sabe o que é torrent, você já está fora de um outro grupo de pessoas. Se você entende um pouquinho mais e você está aberto a uma comunidade de torrent privado, por exemplo, os que seriam private trackers, que o pessoal usa em inglês, né, que é uma terminologia mais comum, aí você vai conhecer uma outra linguagem, tem uma comunicação específica que as pessoas usam para esse tipo de tecnologia, de fóruns e usos. E isso são alguns poucos exemplos do que a gente pode exemplificar do tanto de conhecimento que tem e se é desenvolvido em áreas por hobby e gosto e que a gente nunca vai ter acesso a essas informações. Você vai morrer provavelmente sem saber as coisas que as pessoas fazem. Muitas dessas coisas, inclusive, podem ser crimes, coisas que não são permitidas pelo seu estado, pelo seu país. Em outros países, obviamente, cada país vai ter uma lei, cada país vai ter uma regra, e isso não é uma constante. Então, algo que você faz no seu país pode não ser um crime em outro país e vice-versa. Mas esse é um exemplo básico de como a gente consegue ter tanta gente no mundo desenvolvendo tecnologias, conhecimento, e a gente nunca vai ter acesso a todas essas coisas. A internet, ela ainda ajuda a gente bastante nisso. Você consegue, por exemplo, entrar no YouTube e começar a pesquisar diferentes conteúdos, diferentes assuntos, receber sugestões de temas que os quais você não tinha nenhum tipo de conhecimento ou interesse. Obviamente que ele vai sempre buscar puxar algo que você gosta, algo parecido com o que você já assistiu. Mas de tempos em tempos aparece aquela recomendação bizarra que você não faz ideia do que é aquele assunto, aquele tema. E eu especificamente pensei em fazer esse vídeo aqui, porque agora, no dia 31 de maio, uma comunidade de torrent, que se chama RARGB, RARGB, eles fecharam as atividades. E não vou nem entrar em conceitos como pirataria e derivados, mas isso faz você ver o quanto que existe nichos de pessoas. Por exemplo, todo mundo que eu conheço no mundo real, ninguém usa torrent ou conhece esse tipo de coisa, então é uma quarta-feira, uma quinta-feira, uma sexta-feira, como se fosse qualquer dia normal. Não tem nenhuma diferença para essas pessoas. Mas para quem usa ou conhece esse mundo do torrent, sabe que foi uma coisa um marco muito severo. Na nota que eles deixaram lá no site deles, por exemplo, eles falavam de uma série de coisas como a inflação, a guerra na Ucrânia e outros fatores que levaram eles a decidir encerrar as operações. E é muito interessante você ver que realmente, como tem gente demais no mundo criando coisa o tempo todo, você desenvolve hobbies, você desenvolve linguajares. Quem gosta, por exemplo, da comunidade gamer, joga muito jogo, faz parte dessas comunidades, sabe que você tem palavras. Hoje em dia você vê muito em live, né? O cara fala, eu tanquei isso daqui, vou tancar, não sei o quê. DPS, você usa muitas expressões que quem é do mundo sabe o que significa, mas se você conversar com uma pessoa que não joga videogame, ela não vai entender nada do que você tá falando, absolutamente nada. Dá para você, inclusive, ter uma conversa com alguém onde ela não vai entender bolhufas do que você tá falando, vamos usar esse termo. E isso mostra o quanto que é diferente as culturas e as gerações. E aí você pode aprender novos idiomas, novas línguas, novas regras. E todas essas coisas vão limitar o conhecimento que a gente tem. Quando você aprende um novo idioma, você tem uma possibilidade de mundo. Vamos falar em neologismo, criar novas palavras. Quando você domina uma língua, você consegue fazer isso de uma maneira, não só falar errado, mas falar errado de um jeito intencional. Juntar palavras diferentes. Dizem que o alemão é uma língua que é muito rica em fazer essas coisas. De você criar palavras assim, de imediato, quase que constantemente. E isso é uma coisa bastante interessante.
E que muitas vezes me faz pensar. As pessoas hoje, mais do que nunca, acham, por ter acesso a muito conhecimento e ver muito vídeo na internet e saber que são super ativas e têm acesso a muitas informações, elas também esquecem o quanto que a gente deixa de ter acesso às informações. Dizem que por hora, mais ou menos, por minuto, são 5 horas de vídeo. Agora eu não me lembro da estatística do YouTube, mas é uma coisa absurda o conteúdo que é gerado. Óbvio que muitas dessas coisas não vão ser assistidas, não vão ser consumidas. Mas é impossível você consumir tudo que é gerado no mundo. Ou seja, no fim das contas, a gente vai morrer sem saber que existe muito mais coisa do que a gente conhece. A gente vai estar sempre extremamente limitado. E por isso que eu acho sempre bacana a gente estar tentando buscar novas fontes de conhecimento, coisas diferentes que a gente não fazia ideia e se renovando, tanto socialmente. Por isso que é tão bom às vezes você ter contato com gerações mais antigas, coisas que não existem mais, que talvez você nunca tenha conhecimento, porque não existe mais. Só se você estudar história você vai saber. E as pessoas mais novas, que sempre vão te trazer coisas que você também não fazia ideia que existiam. E essa é a reflexão do dia.